Olá, irmãos e irmãs. Hoje estaremos tratando nessa segunda aula, ainda a respeito do item 6º do artigo 2º dos nossos princípios de fé e ordem, aquele mesmo que diz que entre os fins da IPU está o de desenvolver e participar de ação concreta visando a justiça, a paz, a promoção do ser humano e da vida. Na semana passada nós começamos a tratar de alguns aspectos que estão presentes no nosso pronunciamento social, que é lá de 1962, ainda quando era IPB, e que a IPU adotou e mantém entre os seus documentos principais até hoje. Vimos alguns aspectos importantes sobre a posição que a igreja deve tomar diante da realidade social. E hoje nós vamos tratar especificamente das orientações que o nosso pronunciamento social nos dá para que a igreja haja de maneira coerente com a sua vocação profética. O nosso pronunciamento social afirma algumas coisas que nós vamos discorrer a respeito agora. O primeiro item diz o seguinte: dar pelo púlpito e por todos os meios de doutrinação, expressão do evangelho total de redenção do indivíduo e da ordem social. Logo de início, nós já temos uma orientação prática que diz respeito ao ensino da igreja, à pregação no púlpito e também ao ensino por meio da escola dominical e dos outros meios de ensino que a igreja possa adotar, dando destaque para a expressão do evangelho total, ou seja, o evangelho sendo entendido como um elemento que traz transformação para o indivíduo, mas também para a sociedade. Essa perspectiva que está presente no nosso pronunciamento social nos dá a ideia da dimensão completa do evangelho, da expressão do evangelho que não transforma apenas o coração do indivíduo, mas transforma também a vida do indivíduo na sociedade e, transformando a vida do indivíduo, pode transformar a própria sociedade. Isso que nós estamos afirmando nada mais é do que uma abertura para a compreensão do evangelho como tendo um escopo, como tendo uma abrangência maior do que apenas a transformação e a conversão individual. O segundo item das orientações do nosso pronunciamento social diz o seguinte: incentivar seus membros a assumirem uma cidadania responsável como testemunhas de Cristo nos sindicatos, nos partidos políticos, nos diretórios acadêmicos, nas fábricas, nos escritórios, nas cátedras, nas eleições e nos corpos administrativos, legislativos e judiciários do país. Esse item 2 nos mostra a ideia da presença da igreja nos vários âmbitos da sociedade. É nesses lugares, em todas as áreas da sociedade, que a igreja deve se fazer presente por meio dos seus membros, agindo nessas funções de maneira que a sociedade possa ser beneficiada por meio da sua atuação. E você pode pensar assim: mas nós vimos na aula anterior que a sociedade só vai ser transformada totalmente quando o próprio Jesus tornar pleno o reino de Deus no mundo. Isso é uma verdade. No entanto, enquanto isso não acontece, enquanto Cristo, para usar a expressão bíblica, não faz com que todas as coisas sejam levadas à sua plenitude, a igreja tem essa responsabilidade de assumir a sua cidadania responsável. Não pode transferir essa responsabilidade para os políticos, nem para as pessoas identificadas com outros valores que não os do Evangelho e os do Reino de Deus. É responsabilidade da igreja fazer isso. O terceiro item das orientações
que encontramos no pronunciamento social, afirma que nós devemos clamar contra a injustiça, a opressão e a corrupção e tomar iniciativa de esforço para aliviar os sofrimentos dos que são infelicitados por uma ordem social iníqua, colaborando também com aqueles que, movidos por espírito de temor a Deus e respeito à dignidade do homem, busquem esses mesmos fins, assim como aceitando a sua colaboração. Traduzindo esse item de maneira mais simples e mais didática, nós diríamos que faz parte da missão da igreja, faz parte do compromisso social da igreja, estar alinhado com aqueles que, como a igreja, defendem os desvalidos e combatem a injustiça, a opressão e a corrupção. E esse item pode nos conduzir a uma atitude crítica em relação ao que nós encontramos na nossa sociedade. Há momentos em que pessoas e grupos inesperados adotam posições que se alinham a esses valores. Quando isso acontece, nós devemos apoiar esses esforços. Quando algum grupo dentro da sociedade se posiciona a favor desses valores que nós também adotamos, nós devemos também apoiar essas iniciativas. E quando esses grupos não se alinham politicamente ou não se alinham ideologicamente àquilo que nós adotamos, deve prevalecer na nossa atitude os valores recebidos do Evangelho e não os valores ideológicos que permeiam a nossa sociedade. O que eu quero dizer com isso? Se num momento específico da nossa existência, da nossa vida em sociedade, um determinado grupo que não se alinha ideologicamente com a nossa maneira de pensar, apoia valores que são semelhantes aos valores do reino, nós devemos apoiar, mesmo que seja de um grupo ideologicamente diferente daquele que nós adotamos. Por quê? Porque os valores são os do reino e estão alinhados com o do reino. Esqueça a diferença ideológica, mantenha-se fiel aos valores do reino de Deus. Ah, mas e se acontecer do grupo que está alinhado nesse momento ser do outro ainda, ou de uma posição ideológica diferente daquela do grupo inicial? Devemos apoiar da mesma maneira. Em outras palavras, entre as nossas opções ideológicas e os valores do reino de Deus, devemos manter a fidelidade aos valores do reino de Deus. As favas com os nossos valores ideológicos, eles vêm depois. Primeiro vêm os valores do reino de Deus e devemos estar alinhados com eles. O item 4 do nosso pronunciamento social diz o seguinte: opor por uma pregação viva e poderosa, relevante e atual, uma barreira inexpugnável contra as forças dissolventes do materialismo e do secularismo e lutar pela preservação e integridade da família e pela integração de grupos marginalizados pela ignorância e analfabetismo, pelos vícios, pelas doenças e pela opressão na plena comunhão do corpo social. Esse item nos conduz a uma pregação que seja relevante e viva, que seja atual e que se oponha aos valores que conduzam o ser humano ao materialismo e ao secularismo, mas ao mesmo tempo aos valores que são contrários à preservação do ser humano e da família, independente de qual seja a sua classe social, a sua cor, a sua raça, e independente de qual seja o seu valor monetário dentro da sociedade. Quando alguém faz uma pregação na igreja denunciando os valores que são contrários à vida das pessoas, é comum nós identificarmos a pregação como uma pregação que está mais tratando de política do que de teologia, quando na verdade nós temos
no nosso pronunciamento social a orientação de que nós devemos nos opor a qualquer tipo de posição que contraria o valor do ser humano, o valor da pessoa como parte da família e como parte da família de Deus. E, portanto, uma pregação que denuncia esses valores, antes de ser uma pregação ideológica, é uma pregação que está em consonância com uma herança do pronunciamento social. Não podemos nos esquecer que nós adotamos vários itens do chamado Evangelho Social, que compreende a participação da igreja na sociedade como sendo relevante na medida em que nós valorizamos a pessoa, valorizamos a vida e valorizamos aquilo que o reino de Deus aponta como fundamental. Você vai encontrar essa atitude em Jesus Cristo, em todo o seu ministério. Jesus em nenhum momento despreza quem quer que seja, de qualquer tipo de classe social, de qualquer tipo de posição, de qualquer tipo de idade, de qualquer tipo de condição. Todos foram valorizados, foram ouvidos e tiveram a sua necessidade suprida por Jesus Cristo, independente de quem eram. O item 8 do nosso pronunciamento social afirma o seguinte: a igreja deve fazer a proclamação profética incessante dos princípios éticos e sociais do Evangelho, de modo que sejam denunciados todos os erros dos poderes públicos, sejam de omissão ou comissão, e que resultem em ameaça ou obstáculos à paz social, ou tendam à destruição da nossa estrutura democrática. E temos aqui uma afirmação bastante atual e bastante importante, porque retoma a ideia da proclamação profética. E nesse sentido, uma proclamação profética que denuncia os poderes públicos. Essa posição nos aproxima daquilo que foi ensinado pelo reverendo Martin Luther King nos Estados Unidos, quando ele pregava a chamada desobediência civil, quando o posicionamento político público estava em conflito com os valores evangélicos. Ao mesmo tempo, nós temos aqui a valorização da estrutura democrática. A nossa igreja tem uma estrutura democrática, a nossa igreja adota a democracia representativa. Na nossa igreja nós escolhemos os líderes, nós votamos nas pessoas que vão ocupar funções de liderança, desde o pastor, passando pelo conselho e passando pela junta diaconal. E na sociedade nós devemos manter essa mesma estrutura democrática. Tudo aquilo que atenta contra a democracia deve ser rejeitado pela igreja, porque a democracia é a estrutura que a igreja adota, embora seja imperfeita, embora não esteja em consonância perfeita com o Evangelho e com os valores do reino de Deus, é ainda o modelo adotado pela igreja e o modelo menos prejudicial de todos os que existem. Os dois últimos itens do nosso pronunciamento social apontam para um direcionamento bastante interessante. O item 9 diz assim: a igreja deve defender a necessidade de distribuição equitativa das riquezas, inclusive da propriedade da terra, e advertir em nome da justiça de Deus e da fraternidade cristã aqueles cujo enriquecimento seja fruto da exploração do próximo. Esse item nos aponta a necessidade de não aceitarmos uma distribuição de riqueza iníqua como a que nós temos no nosso país. A desigualdade social é apontada aqui como um dos grandes problemas, e a igreja não pode se fazer de omissa diante dessa realidade. A igreja precisa adotar a posição da equitativa distribuição de riquezas. As riquezas não são das pessoas. Tudo o que existe é fruto da criação de Deus.
e a concentração de renda nas mãos de umas poucas pessoas atenta contra a vontade de Deus e contra os valores do reino de Deus. E por isso a igreja precisa sempre ser crítica da concentração de renda, como acontece no nosso país com uma frequência imensa. E o item 10, o último do nosso pronunciamento social, afirma o seguinte: a igreja deve tornar o Estado consciente de todos os seus deveres, transmitindo-lhe corajosamente a palavra profética, especialmente nas horas de crise, prestigiando sua ação no estabelecimento da justiça social e oferecendo-lhe colaboração para a solução cristã de todos os problemas da comunidade. Portanto, o último item do nosso pronunciamento social nos aponta para a responsabilidade da igreja em tornar o Estado, com letra maiúscula, consciente dos seus deveres. Ou seja, é obrigação da igreja cobrar do Estado uma ação que promova justiça social e colaborar com a solução cristã para que isso aconteça na sociedade. E portanto nós temos em todos esses itens que apontamos na nossa aula de hoje, perspectivas que apontam para a participação da igreja na sociedade. Você pode olhar para todos esses itens e dizer, olha, essas orientações são bastante interessantes, são bastante práticas, mas como é que a igreja vai fazer isso numa sociedade como a nossa? É responsabilidade da igreja e é responsabilidade de cada um dos seus membros, como parte da igreja, tomar posição diante dessa realidade. Fazer vistas grossas, fazer de conta que a injustiça não faz parte da sociedade em que vivemos, nos torna irrelevantes como membros da igreja que fazem parte desta sociedade. Podemos concluir o nosso estudo de hoje com a orientação que nós encontramos no nosso hino oficial, que diz explicitamente: que estou fazendo se sou cristão? Se Cristo deu-me o seu perdão. Há muitos pobres sem lar, sem pão, há muitas vidas sem salvação. Meu Cristo veio para nos remir, o homem todo, sem dividir, não só a alma do mal salvar, também o corpo ressuscitar. Há muita fome no meu país, há tanta gente que é infeliz. Há criancinhas que vão morrer, há tantos velhos a padecer. Milhões não sabem como escrever, milhões de olhos não sabem ler. Nas trevas vivem sem perceber que são escravos de outro ser. Aos poderosos eu vou pregar, aos homens ricos vou proclamar que a injustiça é contra Deus e a vil miséria insulta os céus. Que seja essa a nossa proclamação, que seja esse o nosso compromisso. O compromisso social da igreja precisa estar presente na nossa prática, mas principalmente na nossa ação na sociedade. Que Deus abençoe os irmãos. Amém.